paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para iniciarmos mais uma aula do nosso CFO. Estamos iniciando mais uma apostila. Nós estávamos estudando a apostila anterior e concluímos. E agora nós vamos entrar em Geografia, Evangelismo e Missões, a nova apostila. Hoje nós vamos falar de Geografia. É a primeira aula, a primeira parte da aula de Geografia. Nós estaremos dividindo em duas partes, tá bom? Hoje a primeira parte e semana que vem nós teremos a segunda parte da aula de Geografia. Vamos falar um pouquinho na introdução da nossa apostila, dizendo assim: a Geografia é a matéria que estuda os territórios e as regiões dos povos mencionados nas Sagradas Escrituras, no caso, Geografia Bíblica, tá? Tanto do povo de Israel como das nações vizinhas, da peregrinação como na Terra Prometida, e no Antigo Testamento também, falando aí do Novo Testamento, tá bom? Vamos ao significado da palavra. Geografia significa é a ciência que trata a descrição da Terra e dos estudos e dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, e as suas causas e também as suas relações. Da onde é que se tira essa definição? Da palavra geografia, dividida em duas palavras. A primeira palavra é geo, que significa terra, tá? E a segunda, graphen, que é descrever, ou no caso descrição, tá? Ou seja, então, descrição da terra é a ciência que estuda a descrição da terra, como já falamos, tá? A geografia também ela abrange a parte histórica, tá? Vamos aí na definição da questão histórica aí. Esta apresenta a geografia de uma forma geral, porém do passado, e é importante para conhecermos como surgiu uma nação, como surgiu os seus costumes, as tradições e os territórios que as pessoas viviam dessa época, desse período que é relatado. Também vamos falar de geografia econômica. Geografia econômica que estuda os recursos econômicos de maneira geral, tá? Não específica, mas de maneira geral. E também é importante, irmãos, para saber a origem e a duração de um recurso importante para a subsistência de um povo. Então, qual era o recurso que era importante para a subsistência deste povo? Essa parte da geografia também abrange essa questão econômica, tá bom? Vamos falar, a geografia também abrange a parte política, tá? A parte política busca ensinar a respeito da vida política de um país, como se administra e se relaciona com outros países. Vai ver do próprio país e como ele também está relacionando com outros países. Geografia física. A geografia física, ela é a que estuda a formação física de um território, o relevo, o clima, a vegetação, a fauna e também a flora. É a parte aí da geografia física, tá? E a humana, a geografia humana, dedica-se a estudar o ser humano, os seus agrupamentos, como eles agem, como agem as famílias em determinadas regiões, como é que cada família em determinadas regiões estão agindo, ou agiam, melhor dizendo, na forma com que vive, como se alimentam, tratam a natureza e até a questão da agricultura, que é formada no grupo próprio daquela região. Cada região tem a sua agricultura própria e a geografia também abrange essa questão, tá? Outras divisões aí da geografia, também falando desse mesmo assunto, a maior parte dos leitores da geografia vivem longe do território onde tudo aconteceu. No nosso caso, Israel, nós estamos em questão de tempo, longe de tudo que aconteceu, e geograficamente falando aí de território, de distância, também estamos um pouco distante. Nós vamos estudar, não é geografia local, mas geografia abrangendo aí a história de Israel no Antigo e no Novo Testamento, nos dois aspectos, tá? Então nós estamos muitos anos à frente. Por isso a importância dessa disciplina, por estarmos muitos anos à frente aí do que já aconteceu, tá? E aí, voltando a falar dessa questão tanto do Antigo como do Novo Testamento, vai ser para facilitar o estudo dessa disciplina, tá bom? E aí vamos analisar tanto Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, então, vamos lá, falar primeiramente no Antigo Testamento.
Estudar a geografia bíblica é muito importante, irmãos. Você passa a entender algumas passagens da Bíblia quando você estuda por questões aí, como nós falamos, de política histórica, como questão até de distância de um lugar para outro. Você começa a se localizar dentro das passagens bíblicas, tá? Então ela é muito importante para entendimento dos textos bíblicos, tá? Pois lá no capítulo 2 de Gênesis já vemos a formação do Jardim do Éden. Então já lá no Jardim do Éden, tem um mapa aqui nesse slide para os irmãos verem a posição que está o Éden, e os irmãos poderem entender aí um pouquinho melhor essa parte mais amarela da Mesopotâmia aí, que está um pouquinho mais amarela, é a questão aqui do nosso Jardim do Éden, tá bom? Não temos assim um local bem definido, mas você tem uma noção de região, tá? Ele aparece no cenário geográfico ainda em formação, com o rio que se divide em 4. Dois destes são os rios Tigres e o Eufrates. Olhando aqui nessa figura, vocês vão ver que mais à esquerda de vocês e à direita minha vai estar o rio Eufrates, e um pouquinho à direita o Tigre, os dois rios que são mais falados. Futuramente essa região recebe o nome de Mesopotâmia, que é o que eu já falei para os irmãos, essa parte mais amarela do mapa, tá? Que significa terra entre rios, é o significado da palavra Mesopotâmia. Por isso é o nome dela, que é entre dois rios. Que rios? Rio Tigres e o rio Eufrates, tá? Nós temos um mapa aí, dando aí uma geografia geral aí do Antigo Testamento, para os irmãos terem uma compreensão maior. Toda essa parte aí nós vamos estar estudando nesse território, dentro desse espaço aí, desse local que nós vamos estar estudando a nossa geografia baseada nessa região, tá bom? Toda dentro dessa região. A Mesopotâmia, o berço da civilização, tá? Esta é a região onde Deus criou o homem e colocou em um perfeito jardim, como nos diz o livro de Gênesis, tá? Que nós já falamos aí do livro de Gênesis. A localização do crescente fértil, diz assim: o crescente fértil é uma região compreendendo os atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como as partes da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e do sudoeste do Irã. Toda essa região aí, como nós vimos no mapa aí, é onde compõe o berço aí da civilização Mesopotâmia, tá? Essa região tem montanhas ao norte e deserto ao sul. Então, ao norte, a parte de cima, nós vemos montanha, e ao sul nós temos aí deserto ao sul. Porém, apesar do território ao longo da história, recebeu grande imigração dos povos nômades, tá? Apesar de tudo isso, de ter parte de montanhas e também de deserto, recebeu muita migração. Os povos vieram para essa região aí, os nômades, tá? Esses povos eram em suas religiões politeístas, que adoravam vários deuses, esses nômades, e que vieram habitar nessa região, tá? Em suas crenças, os deuses tinham uma relação direta com a natureza, tendo Deus, no caso aí, os irmãos vão ver os 6 pontos aí: Deus da terra, havia Deus do mar, o Deus do sol, o Deus do ar, o Deus da fertilidade, e outros deuses. Os irmãos veem que era um povo que era politeísta mesmo, tinha vários deuses, e cada segmento aí, cada coisa tinha um deus. Aqui falamos aí da natureza, própria terra, mar, sol e ar, e também a fertilidade, mas tinha outros deuses também, tá? Pelo fato dos homens viverem distante do verdadeiro Deus, houve um grande aumento de pecado, tá? Quando o homem se afasta do verdadeiro Deus, ele começa a viver uma vida de pecado, e isso aconteceu nessa região quando vieram os nômades, tá? E Deus decidiu mandar o dilúvio sobre a terra, porque esses povos eram politeístas e estavam tendo vários deuses, deixando o verdadeiro Deus de lado, e aí Deus manda o dilúvio. Então, o berço da civilização, Mesopotâmia, tá? Vamos ver aí geografia pós-dilúvio, capítulo 6 de Gênesis até o 8, né? Vemos que Deus
com um grande juízo, deu fim à humanidade, com exceção de Noé e a sua família. Após 150 dias na arca, ela repousou sobre o Monte Ararat. Aonde está o Monte Ararat? Se os irmãos olharem aí, eu coloquei o mapa apontando aonde está o Eufrates, tá? Tem a setinha vermelha indicando o rio Eufrates. Você pode perceber que ele faz toda uma curva, tá? Para chegar perto ali do Monte Ararat, que é esse triângulo que tem aí dentro do círculo verde, é o Monte Ararat, aonde a arca repousou. E o Tigres do lado, também tem indicação aí na setinha onde é o rio Tigres. Os irmãos começam aí a entender. Se os irmãos descerem um pouquinho mais no sentido à esquerda, você vai ver o mar Mediterrâneo. E lá embaixo você vai ver Palestina. Essa região da Palestina aqui onde é Israel. Só para os irmãos terem uma noção de distância dentro aí do mapa, tá bom? De um ponto de um para o outro. Do mar Mediterrâneo ali margeando Israel, onde está escrito propriamente ali o P da Palestina, nessa região aí, tá? Abaixo da letra A e L aí você vai ver que tem um pouquinho mais largo, que é o rio, o Mar Morto, tá? Só para vocês identificarem a região. E a Mesopotâmia fica um pouquinho mais acima, indo para a nossa direita, e lá em cima um pouquinho mais nós temos aí o Monte Ararat, onde repousou a arca, tá? É uma cordilheira que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, lugar onde as pessoas pudessem facilmente aí descer para o vale. Era uma região cordilheira com vários montes, mas tinha uma facilidade para poder descer aí para o vale, tá bom? Esse é o local onde foi repousada a arca de Noé. Noé tem 3 filhos, para a gente entender aí: Cã, Sem e Jafé, que são os seus descendentes. Cã seguiu para a região da África. Os irmãos olham aí no mapa também, essa parte toda verde aí é a parte da África, foi aonde habitou a família de Cã, tá? E eu gosto de chamar a atenção porque também é Canaã. E mais ao centro você vai ver um quadradinho chamado Canaã, onde é Israel. Só para os irmãos terem uma noção de lugar, tá? Então, você subindo aí, essa parte de azul do lado entre o verde e o mais tom amarelo, que é Sem, é o Mar Vermelho. Esse aqui é o Mar Vermelho. Subindo ele, você tem um mar maior, que é o Mar Mediterrâneo, e é a palavra Canaã aí dentro de um quadrado que eu fiz vermelho aí, que identifica onde é a região de Israel, só para os irmãos entenderem. Futuramente, né? Claro, vai ser Israel. Aí, os descendentes de Cã, eles habitam nessa parte verde, que é a parte aí da África, tá bom? Os descendentes de Sem seguiram para a Ásia, mas aí nessa parte aí mais alaranjada aí, tá bom, irmãos? Eu puxei todas as setinhas aí para os irmãos aí embaixo. Já vou falar dos quadrados aí embaixo, vai ficar mais fácil a compreensão. E os de Jafé foram para essa região mais avermelhada, rosada aí, que é a região da Europa. Então, se você pegar esses quadrados que estão do lado, nação Jefetitas, que eram os descendentes de Jafé, povoaram aqui a Europa, tá? A setinha aí indicando indo para a Europa, Jafé. Os Camitas, que eram os descendentes de Cã, veio aqui para a parte verde, que era a região da África. E os Semitas vieram aqui para essa região aí da Ásia, que era hoje, e aí cada um dos seus povos. Os Jefetitas passaram a ser os celtas, os símbrios, os russos, os citas, os medos, os persas, os gregos e os tácios. Já os camitas passaram a ser os etíopes, os egípcios, os líbios e os cananeus. E os semitas passaram a ser os povos elamitas, assírios, caldeus, lídios e sírios, tá bom? São os povos aí que vieram povoar pós-dilúvio, geografia pós-dilúvio. Vamos entrar aí na peregrinação pelo deserto. O livro de Gênesis registra o surgimento da nação de Israel, o povo escolhido por Deus, como nós sabemos, tá? De maneira sobrenatural, Deus se apresenta a Abraão e lhe promete uma grande descendência. Deus aparece aí a Abraão e faz essa promessa. Nós conhecemos toda a história, não vamos até a parte histórica, só relembrando alguns fatos. Os descendentes de Abraão, irmãos, os descendentes de Abraão, por uma divisão divina, escapam da morte
e sendo acolhidos no Egito. Os irmãos lembram, José vai para o Egito, e lá no Egito, depois vem uns períodos, passou todo aquele processo no Egito, e torna-se governador, vem o período de fome, né, de vacas gordas, depois vacas magras. Nas vacas magras, período de fome, o Senhor vai dar o escape da morte, acolhendo o povo, os descendentes de Abraão, lá no Egito. E é lá nesse lugar, lá no Egito, que cresce até se formar uma grande nação, e acabam sendo escravos nos Egito. Depois que muda o faraó, eles se tornam escravos. Ao levantar Moisés, Deus levantando Moisés como líder de seu povo, né, do povo de Deus, com grandes milagres, ele liberta o seu povo do Egito e os envia para a terra prometida. Porém, irmãos, seria uma peregrinação, uma grande peregrinação até o lugar dessa promessa. O povo teria que passar por um processo aí de peregrinação. Os irmãos conhecem a história, desobedecer a Deus, e passou a promessa de Deus, foi que seria 40 anos no deserto. Eles passaram por esse período aí grande de peregrinação até chegar à terra prometida, tá? Essa peregrinação foi feita pelos hebreus em etapas, tá? A primeira etapa dessa peregrinação, ela vai de Ramsés até o Sinai, tá lá em Êxodo capítulo 12, vai do versículo 37 até o 40. Ramsés, cidade de Gozém, é o lugar da reunião para a saída do povo, tá? Nesse trajeto é onde passa pelo Mar Vermelho, onde de maneira sobrenatural Deus abriu o mar para o povo passar, terminando esta etapa no deserto do Sinai, ao pé do monte. Primeira etapa. A segunda etapa, ela vai do Sinai a Cades Barneia, está lá no Números capítulo 11, versículo 14. Esse trajeto houve grande murmuração entre o povo e até uma resistência contra o próprio Moisés, o líder, iniciada pela sua própria irmã, a Miriam, tá? E ambas as situações, Deus agiu com juízo. Também houve um grande milagre onde Deus enviou cordonistas para alimentar o povo. Deus alimentou o povo nesse período aí do Sinai até Cades Barneia, tá? Ainda continuando, de Cades Barneia até o Monte Or, Ezion, Geber e o regresso, está lá em Números 33. O Monte Or é o lugar onde morreu o sacerdote Arão, irmão de Moisés. E depois a outra etapa, ela vai de Cades Barneia a Canaã, Números capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 34, tá bom, irmãos? A praga das serpentes e a cura daqueles que haviam sido picados por elas, e a parada foi nas planícies de Moabe, próximo à terra prometida, onde houve a profecia de Balaão e também a morte de Moisés no Monte Nebo, tá? Onde o povo estava caminhando em direção já para entrar na terra prometida, e aonde Moisés morreu no Monte Nebo, tá bom? A entrada de Israel, tá? Êxodo de Israel do Egito e entrada de Canaã, tá bom? O êxodo, saída do povo de Israel, saindo do Egito até a entrada de Canaã, é o tempo da peregrinação, tá? Nós temos um mapa aí, irmãos, mostrando aí todos os pontos aí, numerados, para que os irmãos possam entender um pouquinho mais aí o caminho que foi feito no deserto, tá? Se os irmãos observarem aí o ponto 1, Ramsés, que é a terra de Gozém, que eles saem ali. O ponto 3, eles atravessam ali o Mar Vermelho. Depois, lá no ponto 4 tem a água de Mara, que transformou a água amargas em doce. Depois, ponto 6 ali, você tem o deserto de Sim, e aí o 7, o 8 é o deserto do Sinai, é onde o povo passou a maior parte do tempo na península do Sinai, tá? O ponto 11, já eles subiram, eles chegam em Ezion, né, Geber, vai até o ponto 12, que é Cades Barneia, volta novamente para esse ponto, para depois entrar em Edom, que é ali no 13, 14, e depois já chegando aí no final, aí no 18, entrando na Terra Prometida. Observe que eles deram uma volta
e passaram por trás do Mar Salgado. Esse ponto 18 aí tem um marzinho aí embaixo aí, é o Mar Salgado, o Mar Morto, como nós conhecemos como Mar Morto, e acima dele é o Jordão, aonde Josué atravessa com o povo no Rio Jordão, lá no 17, ali no pontinho 17, para os irmãos poderem conhecerem um pouquinho maior. Essa imagem os irmãos encontram na internet, se vocês quiserem dar uma olhadinha, se não der para ver aqui direito, devido ao tamanho, não sei como que vai ficar ainda na apresentação, os irmãos podem pesquisar aí no Google, que você vai encontrar essa mesmo mapa com essas descrições aí, você vai ter um entendimento melhor aí do percurso que foi feito, da peregrinação feita pelos hebreus, e quais foram as suas etapas, tá bom? Pode estar lendo aí na apostila e acompanhando aí essa rota aí, possível rota do Sinai. Só lembrando aqui, falando de possível rota, porque não é 100% exata, mas é a mais próxima da realidade aí, é a possível então, baseada em todos os trechos bíblicos por onde eles passaram. Os irmãos vão ver algumas na internet aí com pouquinhas variáveis, mas é bem confiável aí que essa é uma das mais próximas daquilo que é a realidade, tá bom? Canaã, a terra prometida. Habitar na terra prometida era a principal promessa de Deus para o seu povo. Essa era a promessa que Deus tinha, tá? Pois Israel não tinha uma posição geográfica própria. A partir do momento que eles vão para o Egito, eles perdem a sua terra, porque é onde eles estavam, tá? Mas eles viviam em terras alheias como escravos, tá? O nome Canaã, ela se refere ao quarto filho de Cã. Lembra que eu mostrei no mapinha lá a parte verde? Cã e Canaã, tá? Ele é o quarto filho de Cã, tá? Os seus habitantes, antes da chegada do israelense, eram os cananeus, tá? Hoje, no caso atual, Palestina, por isso que tem essa briga ali, Palestina e Israel, dividida ali na questão do Mar Morto, do Rio Jordão, e tá uma briga, uma parte de Jerusalém pertence um, outra parte pertence outra, essa briga aí fica porque depois, vamos falar lá na frente da diáspora, eles foram para a Europa, o povo de Israel foi disperso, e aí foi novamente dominada a terra, e quando eles voltam em 48, que a ONU dá como nação de novo, a terra já está ocupada novamente, e a Palestina ocupando a maior parte aí da terra, e Israel aos poucos foi reconquistando os seus domínios e vai continuar sempre reconquistando até chegar aquilo que Deus prometeu a Abraão, não tenho dúvida quanto a isso. Nesse próximo slide que nós temos aqui, irmãos, os irmãos vão ter uma visão maior aí de Israel, dessa terra prometida, tá? Deixa eu primeiro ler o texto que está aqui, depois eu quero explicar um ponto aqui desse mapa, tá? A localização, essa região fica entre o Líbano ao norte, o Líbano lá em cima, se os irmãos olhar vão ver lá o Líbano, tá? Ao Negueb ao sul, lá embaixo, Negueb, lá no sul, bem na ponta ali, fazendo um pouquinho acima do escrito Egito, tá? Entre o mar Mediterrâneo, que é aqui que eu falei que eu queria comentar, o mar Mediterrâneo é essa parte branca, onde está escrito aí Colinas de Golã. A Colinas de Golã está apontando o local onde tá? Para dentro da terra. Mas essa parte branca, onde está os caracteres, onde está o texto, é o mar Mediterrâneo. Essa parte é o mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo está ao oeste e os desertos da Síria, de Moabe ao leste, tá? Tem uma parte branca lá do outro lado, se você tem Jordânia, Síria, aquela parte ali com os tracinhos aí coloridos, azul, clarinho aí, tipo umas linhazinhas, é a parte sudoeste e a parte de deserto. Atualmente, Canaã é a antiga denominação da região correspondente à a área atual do Estado de Israel. Qual é a atual área de Israel? Todo esse azul mais forte aqui, que os irmãos vê, passando ali do Líbano lá em cima, vem descendo, paralelo aí ao mar Mediterrâneo. Os irmãos veem Jerusalém, e Jerusalém não está toda azul, ela tem uma parte aí que tem a parte clara, que é a Cisjordânia, que está dominando, como eu falei para os irmãos, os palestinos dominando, tá? E vai descendo até o Negueb lá embaixo, toda essa parte aí, tá bom? Inclusive as colinas de Golã, está escrito aí, e da faixa de Gaza, da Cisjordânia até a parte da Jordânia, tá? Se os irmãos olharem aí a faixa de Gaza, é bem lá no finalzinho aqui de Israel, aqui para fazer a curva, ali no finalzinho do mapa, ali um pouquinho em cima da palavra Israel. Tem um branquinho ali, bem pequenininho,
é a faixa de Gaza, tá bom? É a faixa de Gaza. Tem aí escrito aí, irmãos, e a setinha apontando para o local, tá? Volto a dizer, se os irmãos quiserem, na internet também encontra esse mapa, você pode ampliar e poder ver melhor, acompanhando aqui a leitura da nossa apostila, tá? Nós teremos aí vários mapas aí, os irmãos vão familiarizando cada vez mais, tá? O próximo slide, irmãos, nosso, fala assim que além da terra prometida e Palestina, esta região também é conhecida como Terra Santa, tá? Essa terra prometida, está no mapa aí do lado, como Terra Santa. Toda essa região que os irmãos estão vendo aí dentro desse quadro, praticamente toda essa região aí, ela é conhecida como Terra Santa, tá? Essa região é disputada pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, tá? O que é a religião monoteísta? Que só crê em um só Deus, que é disputada pelo cristianismo, pelo judaísmo e pelo islamismo. As 3 religiões aí nessa região. E também recebe o grande turismo de todo o mundo. É uma região, irmãos, que tem muito turista devido ao fator histórico dessa região. Então ela tem muita visita de turismo aí, de turistas para conhecer toda a parte histórica aí. E eu confesso aos irmãos, se Deus nos der graça, um dia eu quero também conhecer. Se Deus me der essa oportunidade, eu tenho vontade também de conhecer essa região. Deve ser maravilhoso. Eu tenho um tio, ouve nosso ministério, para quem não sabe, uma época que o pastor Correia fez uma viagem com os obreiros. E os obreiros que ficaram maravilhados, não se arrependeram, acharam muito bom. Eu tenho esse desejo. Se Deus não me der graça, eu quero um dia ir conhecer essa região também. Não é à toa que é uma região muito recebida, muito visitada por turistas, tá bom? Vamos aí então à divisão da terra prometida, tá? Quando o povo chega ao lugar designado por Deus, depois da peregrinação lá do deserto, né, eles têm a missão de tomar posse da terra. E só que a terra estava ocupada, a terra já não estava mais vazia. Então eles deveriam guerrear contra os moradores que lá estavam e conquistarem para si o território. Eles tiveram que conquistar isso. Neste momento, a liderança do povo é passada para Josué, pois Moisés havia morrido antes de entrar na terra. Moisés morre ali na entrada da terra, no momento final aí de entrar na terra. Josué assume a liderança e ele vai levar o povo dando a volta por trás ali nas terras de Moabe, entrando pelo Jordão para conquistar a terra. Sendo assim, dado por Deus a Josué a maneira em que a terra seria dividida. Tá? Nós temos um mapa aí também, e aí cada cor vai representar uma das tribos de Israel, uma das 12 tribos de Israel. Os irmãos vão ver nesse mapa aí que tanto do lado do Jordão, tanto de um lado como do outro, a oeste, a parte do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo, ou o deserto, como nós falamos, também era do povo de Israel, que hoje a Cisjordânia, os palestinos estão tomaram os sírios, enfim, que eu mostrei no mapa anterior para os irmãos, aquela parte mais clara em azul, mas essa era uma parte que pertencia ao povo de Israel, e aos poucos Israel está cada vez mais conquistando essa terra, e creio que vai, pela palavra de Deus, que eles vão tomar posse de toda a terra, irmãos, futuramente, tá? Ainda dentro da divisão, quando o povo chega a esse lugar, né, eles passam a ter então essa responsabilidade agora, não só de entrar na terra, mas eles teriam que lutar para poder entrar na terra, irmãos, porque lá havia vários povos, tá bom? Os povos vizinhos de Israel é o próximo item que nós vamos falar, tá? Os povos vizinhos de Israel. Antes mesmo de falarmos dos grandes impérios da antiguidade, vamos destacar alguns países que faziam fronteira com a nação escolhida por Deus, tá? Quais os países que faziam fronteira? Nós tínhamos os Amonitas, tá? Deuteronômio 2:20. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, tá? Dantes habitavam nela os Refaíns, e os Amonitas lhes chamavam Zanzumins. É um nome difícil, viu? Mas é Zanzumins, tá? Nós tínhamos aí os Moabitas, tá? Os de Moabe, Gênesis 19:37. A primogênita deu luz a um filho que ele chamou Moabe.
que é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Essa história aí, ela vai remeter lá quando Ló sai e as filhas dele embriagam ele depois, porque a mulher dele fica convertida em estátua de sal, e aí ele não tem filho homem, e aí a descendência ela não teria descendência. Então a mais velha propôs e dormiu com o pai, e depois a mais nova dormiu com o pai também, e aí a mais velha, a primogênita, deu um filho e chamou o nome do filho de Moabe, que é o pai dos Moabitas, tá? Nós temos aí os Edomitas, tá? Então Jacó enviou mensageiros, Gênesis 32:3, perdão. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Sir, território de Edom, aí descendentes de Esaú, os Edomitas. Temos aí os conhecidos nossos filisteus, bem conhecido, Gênesis 10 e 14, vemos a genealogia que deu origem aos filisteus, a Patrusim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. Temos aí no Líbano, um nome bem conhecido para os dias de hoje, que ainda tem nação com esse nome. Esta região era bem conhecida pelos cedros, 1 Reis 5 e 6, da ordem, pois que o Líbano me corte os cedros, tá? Salmos 29:5, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, tá? Então nós temos aí os cedros bem falado por causa do Líbano, né? E aí falando também dessa região aí e os Líbanos presentes aí na história bíblica, tanto em Reis como também no livro de Salmos. Temos a Síria, tá? Também chamados de arameus, Gênesis 25 e 20. Tá? Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, tá? De Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Tá? Os arameus do povo sírio. Tá? Nós temos aí também Gileade, tá? A terra aquém do Jordão, onde as tribos de Manassés e Gade se estabeleceram por ser apropriada para a criação de gado, também conhecida de bálsamos que se produziam ali, tá? Em Jeremias 8:22, os bálsamos de Gileade. Tá? Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Pois não se realizou a cura do filhado meu povo, tá? Falando do bálsamo de Gileade, muito conhecido, muito pregado na Bíblia, e pelos pregadores aí citado da nossa Bíblia, falando aí em Jeremias 8:28, eles eram especialistas nesse bálsamo, tá? Temos ainda, irmãos, o povo chamado Bazã, né, ou Baçã, Deuteronômio 3:1, depois nos viramos e subimos ao caminho de Baçã, e Og, rei de Baçã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei, tá? Deuteronômio 3:1, falando aí do povo de Baçã, que também fazia fronteira, era cidades circunvizinhas aí de Israel, do povo antigo de Israel, os povos antigos aí, tá? Falando agora sim dos grandes impérios, tá? Que teve, né, no mundo antigo, os grandes impérios aí do mundo antigo. O primeiro grande império que nós vamos falar, irmãos, seria o Império Egípcio, tá? Mas antes eu quero fazer uma menção aqui da parte amarela aí do nosso slide, tá? Desde os primórdios do mundo grande, impérios se levantaram ou se levantam e caem. Isso é fato, os impérios vão se levantando e com o tempo vão caindo. Pelas forças bélicas, subjuga os povos mais fracos e domina cada vez mais os fortes, fazendo escravos e tomando as riquezas dos povos dominados. Isso é a forma que trabalhava. Os impérios grandes sempre trabalham assim. Aí eles vão nos mais fracos e vão tomando a sua riqueza, vão tomando tudo aquilo que é de riqueza da sua nação e dominando esses povos mais frágeis, tá bom? O primeiro que nós vamos falar aí é o Império Egípcio, tá? A história do Egito teve início aproximadamente em 3150 a.C., localizado ao nordeste do continente africano, tá? Aquela parte verde lá que nós mostramos para os irmãos naquele primeiro mapa lá de Cã, lá em cima no topo, tá?
ao nordeste aí do continente africano, tendo o Sudão ao sul, o Mar Mediterrâneo ao norte e Israel a leste e a Líbia a oeste. Tá? Essa nação surgiu muito antes do tempo em que Jacó e sua família se refugiaram lá. E naquele tempo foi um dos grandes impérios. Tá? Quando Jacó vem para Israel, vem para o Egito, que José está lá como governador, essa nação aí do Egito já era bem antiga, tá bom, irmãos? Já tinham história, já tinham muito tempo aí de história, tá? Depois nós temos aí o Império Assírio, tá? Nação formada pelos semitas, descendentes de Assur, filho de Sem e neto de Noé, tá? Então, os assírios, ela é formada por Assur, que é filho de Sem e neto de Noé. Então, os assírios formado dessa geração. Localizada ao norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, a região conhecida como a Crescente Fértil, tendo seus limites territoriais ao norte atual, no caso aí de Bagdá, tá? No Iraque, até aos lagos Van e Urmia, ao leste dos antigos Montes Acros, tá? Até o vale do rio Abur, tá bom? É o Império Assírio. O outro império aí, dos grandes impérios que nós tivemos aí foi o Babilônico, muito conhecido também. A origem da Babilônia está relacionada a duas cidades, Acade e Calnesh, em Gênesis 10 e 10. Atual Iraque ficava ao sul da Mesopotâmia. O seu território englobava o norte da atual Bagdá até o Golfo Pérsico. Tá? É uma região fértil entre o rio Tigres e Eufrates. Só lembrando os irmãos que essa região também era o Éden, tá? Em direção ao leste e ao oeste. E ao chegar na Cordilheira de Taurus, o império seguia em direção leste, formando uma meia-lua, tá? Até chegar ao mar Mediterrâneo. Ele ia formando uma meia-lua até chegar aí o mar Mediterrâneo. Era um império que cresceu muito na sua época, um dos grandes impérios, um dos que mais cresceu, tanto é que na estátua lá que Nabucodonosor viu, mostra como o império é o maior império que dominou mais regiões de toda a época. Os outros, eles foram grandes, mas de dominar como era o Império Babilônico, eles não tiveram esse domínio, tá? Depois da morte de Nabucodonosor, o império foi dividido em Médios e Persas, tá? Este império contribuiu muito com Israel no século 6 e até o século 9 a.C., como vemos nos livros de Esther, de Esdras, Neemias. Nós já estudamos essas partes aí desses livros, tá? Já fizemos essas apostilas, tá? Atual Irã faz fronteira a oeste com o Iraque e Turquia, leste com o Afeganistão e ao norte e com o leste europeu e o Mar Cáspio ao sul com o Golfo Pérsico, tá? Esse império também foi forte. Depois nós tivemos aí o grego macedônio, que os gregos dominaram, tá? Com Alexandre o Grande. Esse império grego teve início aí em 2000 a 1400 a.C., com uma civilização que habitava na ilha de Creta. O seu território abrangia o sul de Balcãs e Grécia continental, a península do Peloponeso, que é a Grécia peninsular, tá? E as ilhas do Mar Egeu, que é a Grécia insular, porque é uma região de muitas ilhas, tá? Então você tem vários pontos aí importantes, dentro do Mar Egeu aí, dentro da região ali do Mar Mediterrâneo, enfim. Tá? Bem ao norte ali. Além das colinas da costa da Ásia Menor e a região conhecida como Magna da Grécia, a Cilícia ao sul da Península Itálica, tá? É um império que cresceu muito também, irmãos, com Alexandre o Grande. Os irmãos conhecem bastante a história. Nós não vamos ter tanto as partes históricas aí, mas só para os irmãos entenderem aí a sequência. Depois veio o Império Romano, que foi já nos tempos de Cristo. Esse império foi tão poderoso, na verdade, quando Cristo chega, esse império é o que está dominando. Este império foi tão poderoso que é um dos mais lembrados dos dias atuais, do poderio que ele teve. E ainda tem na questão aí parte religiosa. A política acabou, mas a parte religiosa ela
continua forte até hoje. O Novo Testamento se passa num período dominante deste império, como eu falei, que é o período que Jesus vem, e aí nós sabemos que é no Império Romano. Com isso, exerceu uma grande perseguição contra os cristãos. Depois da morte de Cristo, a igreja, lá no livro de Atos, ela é formada, tem-se uma grande perseguição, onde o próprio Paulo era um dos perseguidores. Roma, atual capital da Itália, na antiguidade, tá? O centro da região do Mediterrâneo e a principal cidade do Império, qual tinha províncias da Ásia, África e Europa, tá? É situada na Península Itálica, regiões da europeia, limitada ao norte pela Cordilheira dos Alpes, tá? Ao sul pelo Mar Jônico, tá? Ao leste pelo Mar Adriático e ao oeste pelo Mar Tirreno. Uma pergunta retórica feita lá em Isaías 40, 13 e 14. Depois, irmãos, dá uma conferida, irmãos. Não vai dar por causa do tempo da nossa aula aqui, tá? Jesus mostrou que Deus exerceu uma liberdade ao executar livremente a sua vontade, tá bom? Esses são os mundos antigos e os grandes impérios, tá? Vamos falar um pouquinho agora de geografia no Novo Testamento, irmãos. No Novo Testamento. Olhando para o Novo Testamento, vemos que Jesus e seus discípulos percorreram cidades, navegaram em lagos, rios, mar, subiram em montes, atravessaram o deserto, mesmo depois da morte, ressurreição e assunção de Jesus, do Cristo, né? Os seus discípulos continuavam viajando e pregando o evangelho em Cristo. Dentre eles, o que mais se destaca em romper os limites geográficos é o apóstolo Paulo. Paulo, ele expandiu. Nós vamos falar sobre as 4 viagens de Paulo, mostrando nos mapas aí, fazendo a geografia das viagens do apóstolo Paulo, tá? Então ele se destacou por causa dessas viagens missionárias. Então veremos então a respeito da Palestina no tempo neotestamentário, no Novo Testamento, tá? A geografia econômica da Palestina, a agricultura da terra que mana leite e mel, tá? A agricultura era a principal fonte de renda, o sustento dos moradores da Palestina, e havia grande diversidade de hortaliças, tá? Como fava, cebola, chicória, dentre outras hortaliças, vários tipos de árvores frutíferas, e era importante a figueira, a romanceira, a videira, a tamareira e a oliveira, árvores que davam muitos lucros com seus frutos. Israel tinha vários tipos dessa árvore, destacando-se também o cultivo de cereais e leguminosos, como trigo, cevada, milho, lentilha, dentre outros. Essa era a fonte principal da economia palestina, tá, irmãos? A agricultura era a fonte de renda do povo naquela época. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fontes aí, bem rapidinho, para os irmãos terem uma ideia da importância de cada uma delas dentro do cenário geográfico. O trigo. Plantado no inverno e colhido no verão, o trigo era a base da alimentação. Então precisava muito do trigo, porque era a base da alimentação. Assim também como ingredientes de grande importância nas ofertas de manjares oferecidas no templo, tá? Então, além da alimentação, era ofertas oferecidas no templo, o trigo tinha uma suma importância. E essa oferta no templo, oferecido no templo esse trigo, foi das orientações dadas lá por Moisés, tá bom? Na antiga aliança. Tinha a cevada, colhido pouco antes do trigo, no tempo aí da Páscoa. A cevada servia de alimento aos animais, apesar que, por ter baixo custo, as famílias mais pobres acabavam que pondo em suas mesas este alimento, tá? Era um alimento dado a mais aos animais, porém, uma família de baixo custo, quando apertava a situação, acabava se alimentando deste tipo de alimento, tá bom? A figueira, por ser uma árvore que chega até 12 metros de altura, a sombra da figueira era bastante usada pelo povo dessa região. O povo se abrigava bastante embaixo dessas regiões. Os seus frutos podem ser colhidos quase o ano todo. Então, ao longo do ano, estaria dando os frutos, a figueira, tá?
É por isso que ela é muito representada na Bíblia como um cristão que é fiel, que ele dá fruto o ano inteiro. Pois produz 2 vezes ao ano. Os figos eram comidos frescos, também secos ou de forma também pastosa, essas 3 formas. E nessa última se utilizava também para fins medicinais. A forma pastosa era usado para a medicina ou na medicina, como queira, tá? Temos ainda a oliveira. Perto do fim do mês de novembro ocorria a colheita das azeitonas. Os irmãos sabem que produzia a oliveira era a azeitona, e cujo o principal fruto era o azeite, né? O produto, melhor dizer, não fruto, o produto mais feito pela oliveira, na caso aí das azeitonas, era o azeite, que tinha, irmãos, proveito para a culinária, tinha proveito para a medicina, proveito para a parte religiosa, tá? No caso da unção, das lâmpadas, enfim, toda essa questão. A única árvore que poderia produzir até 75 litros de azeite, irmãos. Uma única árvore, 75 litros de azeite. Era tão comum o plantio de oliveira na Palestina que nesta região encontra-se o conhecido Monte das Oliveiras, que nós falamos tanto aí na Bíblia. Por quê? Porque era tão comum ter essa árvore lá em Israel, tá? Nós temos aí a vinha, tá? O suco da uva é muito consumido pelos hebreus nas festas, no templo, também é a bebida mais comum nas casas, simboliza a alegria. Nas escrituras, no caso, tá? Encontramos Jesus transformando a água em vinho na festa de casamento, lá em Caná da Galileia. Então a vinha também era de suma importância para a região, porque produzia os vinhos e os judeus tomavam bastante vinho, tá? Nós temos aí também a parte aí econômica da Palestina, falando a pecuária. A criação de animais representa uma parte bem pequena da economia, mas fazia parte da economia da Palestina, tá? Porém, não menos importante. Era pequena, mas não menos importante. Pois além do consumo da carne e do leite, há também o couro e lã para as roupas. Os trabalhos pesados eram também executados pelos animais. Também tinha um sacrifício no templo, então você vê que toda a importância aí da pecuária. A carne era consumida normalmente no templo e nas casas dos mais ricos. As famílias de poder aquisitivo mais baixo comem carne apenas na Páscoa ou no sacrifício da comunhão, tá? Só para nós entendermos a importância, ela não tinha grande parte na economia, mas era de suma importância, porque abrangia várias áreas aí importantes para Israel. E os pobres, os menos favorecidos, só comiam na Páscoa e na comunhão. Já as mesas dos mais ricos tinha-se a carne, tá bom? A indústria, tá? Entende-se por indústria, no caso aí, toda atividade de produção que não visa apenas a subsistência, mas sim o lucro econômico. Na Palestina era bem comum indústrias pesqueiras e também de fiação de tecelagem. Era muito comum os pescadores e também a tecelagem. Os irmãos observem que fiação e tecelagem. Os irmãos observem que os discípulos de Jesus parte eram pescadores, tá? Falando ainda da pesca, irmãos, não encontramos nas páginas do Antigo Testamento tanta menção a pesca como acontece nas páginas do Novo Testamento. Se você observar lá o Antigo Testamento, pouco se fala, ou quase nada se fala aí da questão da pesca. Mas já no Novo Testamento é muito comum e muito falado sobre a questão da pesca, tá? Não porque não existia, tá? Que não era falada. Pois desde os tempos mais remotos a pesca é uma atividade de sustento ao ser humano. Só não era tanto falado, mas sempre houve, tá? Porém, ela tem tamanho destaque no Novo Testamento, por ter crescido tanto a ponto de já existir nos tempos de Jesus vilas de pescadores que moravam perto ou próximo do mar. Então, no Novo Testamento acaba citando porque já tinha as vilas de pescadores. No Novo Testamento já não era tanto assim, mas a prática já era também comum. Já no Novo Testamento, eles trabalhavam até para adquirir o recurso financeiro. O peixe era consumido fresco ou era salgado para o comércio e consumo, no caso, aí de longo prazo. Também fazia parte da culinária de todas as classes do povo judeu, independente, pobre e rico, todos comiam peixes, tá? Alguns discípulos de Jesus eram pescadores, falei sobre isso,
Tá? E também alguns dos seus milagres aconteceram neste tempo aí, nesse período aí, falando muito da questão de pesca, a pesca milagrosa, quando Jesus anda sobre o mar, acalma o mar, dentre outros. Você vê que era atividade de pessoas que costumavam pescar. No caso, você tem aí o próprio Pedro emprestando o barquinho aí para Jesus trazer uma mensagem, e tantas passagens que vai remeter, fazendo alusão à pescaria, tá bom? Fiação e tecelagem. A fiação trata-se de torcer a fibras naturais até formar um único fio contínuo, tá? Essa é a questão aí da fiação. Já a tecelagem é a parte de entrelaçar, os fios formados do tecido. Então, fazia o fio e depois a tecelagem. O tecido, essas atividades a princípio eram apenas domésticas, tá? A princípio era só doméstica, onde as mulheres faziam para suprir as necessidades de casa e da família. Porém, irmãos, devido à demanda da sociedade, tornou-se um mercado bem produtivo e aí passou a ocupar, em sua maioria, a mão de obra feminina. As mulheres começaram a cada vez mais produzir e foi usado no comércio, tá bom? E aí falando do comércio, com localização privilegiada para o comércio, os judeus faziam sua economia fortalecer através com a localização deles. Essa localização eles usavam muito forte, tá? A Palestina é a única ponte natural entre a Europa e a Ásia Menor. A África do Sul, no caso, a Ásia Menor ao norte, a Ásia do Norte e a África do Sul. Jerusalém tem cerca de 50 mil habitantes, porém, em tempos de peregrinação, subiam para 180 mil pessoas na cidade, irmãos. Então, em tempos aí de 1.000 habitantes, 50 mil, passava para 180 mil. Por isso, além do comércio local, onde os comerciantes trocavam as mercadorias para suprir as suas demandas, nos dias de grande número de pessoas, havia a importação de produtos de outros países para suprir o comércio local. Ou seja, o comércio era bem aquecido na região, tá? Passava às vezes de 50 mil de habitantes, passavam aí no período de peregrinação para 180 mil, tá bom? Próximo tópico, irmãos: hidrografia, montes, vales e planícies. Lendo os textos sagrados, percebemos que a geografia da Palestina, os textos não contam apenas ocorridos ou os ensinos do Mestre Jesus, mas também o lugar onde eles estavam sendo ocorridos, tá? No caso aí, montes, vales, planícies, rios, lagos e mares, tá? A hidrografia, então, falar primeiro da hidrografia da Palestina. A hidrografia é a parte, irmãos, da geografia, ela é a parte da geografia física que trata das águas correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas do nosso planeta. Por ser uma região bem árida, os rios, os lagos não passariam despercebidos nos textos bíblicos. Eu mostrei aí para os irmãos um mapa aí do Rio Jordão, ali pequenininho, só para os irmãos localizarem aonde é. E aí vamos entrar falando agora do Rio Jordão, tá? Este é o principal rio da região, porém a vertente do Jordão é composta por rios menores e lagos, tá? A vertente dele é composta por rios menores e por lagos. Suas nascentes são alimentadas pelas águas que descem do Monte Hermon, onde o derretimento da neve cria uma grande quantidade de água, desde os montes até o Mar Morto, onde deságua. Ele tem 200 quilômetros de extensão, bastante pequeno comparado a outros rios. Só para os irmãos terem uma ideia de quando ele fala aqui do Monte Hermon, ele fala aqui, ao Combom, lá no Salmo 139, que fala do monte que ordena a bênção para sempre, o Salmo 133, é porque lá em cima você tem o topo com neve, quando ela derrete a neve, ela vai criar as águas, e aí o Monte Hermon alimenta os rios Jordão, passando aí pelo Mar da Galileia, chegando aí Rio Jordão e depois Mar Morto, terminando aí, chegando lá embaixo no oceano. Então, só para os irmãos entenderem, o Rio Jordão, ele é um rio até pequeno, comparado a outros apenas 200 km aí de extensão, tá? Depois nós temos
o rio, no caso o Mar Morto, que é lá no mapa, aí os irmãos vão ver, olhando o mapa interior, e esse você vai ver que é a sequência aí do Rio Jordão, vai ter o Mar Morto, tá? A designação do Mar Morto aparece apenas uma vez na Bíblia, Ezequiel 47:8. Também é chamado de Mar da Arabá, Mar Oriental, né? Ou Mar Salgado, tá? O Mar Morto é um lago de água salgada, porém as águas normais de um mar têm aí 4% de sal. As do Mar Morto têm 26% de sal, ou seja, 22% a mais. Por isso não há nenhum tipo de vida nele, não há nenhum tipo de vida, tá? O comprimento do Mar Morto é de 76 km e a sua maior largura não chega a 16 km, tá? Sua profundidade máxima chega a 390 metros. Uma das coisas interessantes aí do Mar Morto é que você olhando para ele, você entrando nele, conforme você vai se aprofundando, entrando dentro das águas, você acaba boiando, você cai, ele te vira, você não consegue ficar em pé, mas também você não afunda, tá? Por causa da densidade aí do Mar Morto. Os irmãos sabem que toda essa questão aí do Mar Morto aconteceu quando Ló foi pedido para sair de Sodoma e Gomorra. É a região onde Deus mandou fogo e enxofre lá consumindo Sodoma e Gomorra, e aí o Mar Morto ficou dessa forma, não tem vida nesse mar, tá? Eu coloquei esse mapinha aqui, ele é quase um 3D, vamos assim dizer. Lá em cima lá você tem o Monte Hermon, tá? Bem ali onde de fundo tem a pombinha ali do ministério, você tem ali como uma nevezinha. Se você lá com calma ali, você vai ver que tem uma nuvenzinha, o Monte Hermon, ele vai desaguar, aí vem a água e descendo toda essa linha que vem descendo desde lá o Mar da Galileia, desce aí, vem até o Jordão, e do Jordão aí o Mar Morto, tá? Eu coloquei essas numerações aí, que são a bacia, no caso ali do Mediterrâneo, e do outro lado a bacia do Jordão. Então os que estão bolinha com os números vermelhos, a bacia do Mediterrâneo, começa do 1 até o 6, e do 7 ao 9 é a bacia do Jordão, tá bom? Então, vertentes aí do Mediterrâneo, falando aí da vertente. Dessa corrente fazem parte todos os riachos que nascem na fralda, no caso aí ocidental, da Cordilheira Central, tá? Que se correm para o oeste e lançam suas águas no Mar Mediterrâneo. Os irmãos vão ver aí a parte azul, Mar Mediterrâneo, no mapinha aí. Vão ver onde está a numeração, a parte verde, as planícies, e as partes mais acinzentadas aí seriam as cordilheiras, tá? E elas vão desaguar no Mediterrâneo, sentido de Mediterrâneo, tá bom? Aí você tem aí o Belus, o Kizon, tá? O Sorek e também o Besor, tá? Após o Jordão é o principal rio, o principal rio da Palestina, que é o Kizon, tá? Mas só para os irmãos entenderem aí, o Kizon ali é o número 2. Número 2 ali em vermelho, tá bom? No mapinha. Mar Mediterrâneo, então, falando um pouquinho do Mar Mediterrâneo para os irmãos. Observe que nesse mapa eu coloquei ali, ó, o Mar Mediterrâneo, e onde tem o verdinho no meio é onde Israel, onde é a Palestina, para os irmãos entenderem, falando da hidrografia, tá? Eu falei que deságua no mar, passando aí do Mar Vermelho, do Mar Morto, ele deságua no Mar Vermelho, tá bom? No Rio Vermelho, que depois deságua no mar, tá? Mar Mediterrâneo aí, então. Este não aparece na Bíblia com este nome, mas com outros nomes, tá? Toda vez que você vê lá Mar Grande, Mar Ocidental, Mar dos Filisteus, Mar de Jope ou simplesmente mar, está se referindo ao Mar Mediterrâneo, tá bom? É esse mar que os irmãos estão vendo aí no mapa. Esse mar banha a Europa Meridional, a Ásia Ocidental, a África Setentrional, os rios famosos de 3 continentes deságua neles, e os famosos aí que deságua, tá? Ele vai pegar aí a parte aí sul de Itália, de Espanha, enfim, aí desses países aí europeus, tá bom? Aqui tem um mapa só para os irmãos entenderem aquilo que nós falamos, tá? Saindo lá em cima, começa lá do Monte Hermon, vai descendo, passa o Mar da Galileia,
A parte vermelha é os que vão desaguar no mar Mediterrâneo, e na parte do outro lado é os que vão da bacia do mar Mediterrâneo e os outros da bacia do Jordão, tá bom? Então você tem eles passando, a primeira bolinha que tem ali é o Mar da Galileia, tá? Ou Mar da Galileia ou Mar de Genezaré, tinha fugido o nome. Rio Jordão, e depois lá embaixo o Mar Morto. Coloquei umas imagens aí para os irmãos verem. E lá em cima no quadradinho, embaixo da palavra Palestina, ali, hidrografia da Palestina, você vai ver ali uma parte ali em 3D, que essa parte onde está a palavra Jordão é a parte de cordilheiras, e o Mar Morto, o Rio Jordão está lá embaixo, irmãos, tá? Ele é embaixo, ele não é no mesmo nível do mar, não, das cordilheiras, ele é embaixo, tá bom? Então, para quando você vai para Jericó, que Jericó ela fica aí no meio aí do Jordão mais ou menos, só para os irmãos terem uma ideia, de Jerusalém para Jericó desce, de Jericó para Jerusalém sobe, tá? Quando fala lá da passagem do bom samaritano, você vai ver que fala de um homem descendo para Jericó, tá? Porque a expressão sempre quando ia para Jericó era descendo. Então Jericó fica perto aí onde é o Rio Jordão, tá bom, irmãos? Os montes aí da Palestina. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente com o pé, arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Havia uma necessidade de Deus mandar a chuva, por isso que é importante para o povo Israel a chuva. Quando fala até da chuva, as duas mais importantes aí, a serôdia e a temporã, por causa do tempo da colheita, uma para regar e a outra para colher. Então a agricultura do povo hebreu precisava, irmãos, sempre da chuva, dependia da chuva. É diferente de quando você está numa planície, que você tem muitos rios, e aí você tem como alimentar a sua plantação, tá? Os montes fazem parte da geografia física de Canaã. Para o povo judeu, os montes têm um significado importante por causa das coisas que aconteceram nele, tá? Como a lei que foi dada a Moisés a um monte, só lembrando que não foi Israel, foi lá no Sinai, lembra lá embaixo, lá a península do Sinai, que nós mostramos para os irmãos, mas foi dada a Moisés no monte, tá? Moisés e Arão morreram em um monte. João Batista nasceu nas montanhas. Para o povo palestino isso tem um significado muito grande, a questão aí de montes, tá? Vamos ver aí os montes aí, Palestina. Jesus, falando em relação a Jesus orava no monte. Tem referências bíblicas, não vou citar todas, que são várias, tá? Mas está aí para os irmãos olharem. Transfigurou-se diante de Pedro e Tiago, e João também foi no monte. Jesus, parte de sua tentação, a parte da sua tentação se deu também no monte, tá? O sermão mais importante de Jesus foi proferido também no monte. A agonia de Jesus se deu no monte, em um monte chamado Getsêmani, o Jardim Getsêmani, que era o Monte das Oliveiras, tá? Jesus também foi crucificado no monte. Vê a importância aí de monte. Jesus ascendeu aos céus também partindo de um monte. E ele voltará com grande poder e glória sobre o monte das oliveiras. Então você vê aí que no ministério de Jesus a importância é muito grande dos montes aí que está fazendo parte. Também no templo de Salomão foi construído sobre uma elevação. Está lá em Isaías 30 e 29, em cima do monte, tá? Os principais montes ligados ao mundo bíblico são o Monte das Oliveiras, Monte Sião, o Monte Gerazim, o Monte Carmelo, o Monte Hermon e o Monte Sinai. Eu fui a imagem que cita o nome dos montes que eu mais encontrei aí foi essa, irmãos. Não dá para ver muito grande aí, mas se os irmãos quiserem, como eu disse para os irmãos aí, olhar na internet, você pega o modelo aqui, você consegue ampliar e poder ver um pouquinho melhor, tá? Se tem montes, também tinha planícies. Vamos ver aí as planícies da Palestina. O termo planície significa grande extensão de terreno plano. Muitas planícies da Terra Santa são mencionadas nas Sagradas Escrituras, tá? Planície de Genezaré,
ela está localizada à margem noroeste do lago de Genezaré, próximo a Cafarnaum, tá? Planície aí de Zebulon, planície de Zebulon, localizada na Galileia Central. E aí nós temos planície marítima de Acro, tá? Situada ao extremo noroeste da costa israelense, e ela vai aí até o Monte Carmelo, tá? Temos ainda planície de Saron, ela vai do sul do Carmelo a Jope, nas cordilheiras aí do Mediterrâneo, chegando até as montanhas de Samaria. Ela mede 85 quilômetros de norte a sul, e a largura dela vai variar aí de 15 a 25 quilômetros. É uma baita de uma planície, irmãos. Temos ainda a planície da Filistia, tá? Esta localizada em Jope, lá na faixa de Gaza, que nós mostramos o irmão local de Gaza. De norte e de sul tem aproximadamente 110 quilômetros de extensão e 30 de largura. Também tem a planície de Cefelá. Essa planície situa-se entre a Filistia e as montanhas da Judéia, tá? E aí, vale é uma faixa de terreno baixa, normalmente em regiões montanhosas, abaixo de uma região montanhosa. Como eu disse para os irmãos, você tem as cordilheiras e embaixo você tem o Jordão. Então você tem o Vale do Jordão, tá? Se nós falamos aí das planícies, falando agora dos vales, tá? É uma faixa de terreno, geralmente abaixo aí dos montes. Você tem as planícies e também tinha os vales, tá? A maior parte de todos os vales da Palestina é o Vale do Jordão, localizado em Israel, com 215 quilômetros de extensão por 426 metros, tá? Abaixo do nível do mar, com início próximo ao Monte Hermon e terminando lá no Mar Morto. Então, toda essa parte que eu mostrei para os irmãos aí no mapa de extensão aí, saindo lá do Monte Hermon, descendo, passando aí o Lago de Genezaré, Rio Jordão, Mar Morto, até desaguar ali depois ele já vem lá pro Mar Vermelho. Toda essa parte aí é um vale que vai estar ao pé das cordilheiras. Esse vale aí é chamado de Vale do Jordão, tá? Enquanto eu estou falando, eu coloquei aqui o mapinha para os irmãos verem aí, tá bom? Tem o Vale de Inon. Este é outro vale importante, localizado ao sul de Jerusalém, bem ao sul de Jerusalém, próximo às tribos de Judá e Benjamim, tá? Temos ainda o Vale de Cedron, localizado ao noroeste de Jerusalém. É o local onde Jesus atravessou com seus discípulos depois que saiu do cenáculo para passar a noite no jardim de Getsêmani. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Tem o Vale de Hebron, tá? Localizado a 35 quilômetros ao sul de Jerusalém. Foi nesse território que Abraão comprou o campo de Macpela, que serviu de sepulcro para sua família, o Vale de Hebron, tá? Outros vales aí encontramos na Sagrada Escritura, que é o Vale de Elá, Acor, Agilon, o Baca, o Beraca, o Jezreel, o Sucote e o Gibeon, melhor dizendo, tá? São os vales aí, eu coloquei uma imagem aí para os irmãos poderem estar localizando, só para efeito de conhecimento aí, tá bom? Estações aí e o clima na Palestina. Falando um pouquinho das estações do clima. Mateus 24 e 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Falando aí da questão do inverno. Ainda Mateus 24 e 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Falando de inverno e verão, tá? O nosso Senhor Jesus usa em seu sermão escatológico, no caso, as estações, assim como as outras passagens, o clima, falando do deserto, das tempestades. Por isso a importância do aprendizado a respeito desse tópico, tá bom? É bem curtinho, a gente já está terminando. Vamos falar aí do clima. O clima de Israel é alvo de diversificações geográficas, próprio da região, tá? Como nós vemos, a Terra Prometida tem montes, vales, desertos e mares, rios e lagos, tá? É também uma alteração de temperatura bem grande
entre um lugar e outro. Então você tem uma diferença aí e alteração de temperatura de um lugar para o outro muito forte, tá? Mesmo sendo um território pequeno, embora não é muito grande, mas devido a ser uma terra de montes, de vales, de desertos, de mares, de rios, de lagos, ela sempre tem essa dificuldade, ela tem essa alteração aí de clima, tá? O mês de agosto é o mais quente, enquanto o mais frio é o mês de janeiro. Então janeiro é inverno e agosto é o verão. As chuvas mais fortes caem em março e novembro, e as chuvas mais fracas caem em abril e outubro, tá? E os outros meses são de seca, tá? O verão, além de não chover, faz forte calor, ajudando a causar a forte seca, tá? No verão não chove. Outros contribuintes para a seca no verão são os montes e vales que fazem a chuva escoar rapidamente. Então, você tem os montes, choveu, acabou a chuva, escorre rapidinho, então acaba ficando aí mais seca a terra, tá bom? E aí os desertos. O vocábulo deserto na Bíblia não se refere apenas ao que conhecemos, tá? Como um lugar cheio de dunas, de areia, rocha, cactos, onde é impossível a sobrevivência. Mas o deserto em que falamos se trata também de lugares planos e de vegetação baixa e com poucas árvores, tá? Porém com pasto suficiente até para a criação de gados, quando se fala aí do deserto nesses contextos aí bíblicos, tá? São muitos os textos que falam de deserto, e nosso espaço aqui é muito pequeno para estar listando, porém vale lembrar o seguinte: de João Batista, que apareceu pregando no deserto, e também Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado lá no deserto, tá bom, irmãos? Então, só citando aí essa questão de deserto, e aí nós concluímos a nossa primeira aula, a aula de Geografia Bíblica, a primeira parte aí. Semana que vem nós vamos estar continuando esta aula, tá bom? Se os irmãos têm alguma pergunta, pode fazer lá no nosso grupo de WhatsApp, e na próxima aula, antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, na matéria, aí nós estaremos respondendo as questões que os irmãos tiverem acerca do assunto falado hoje, tá bom? E agradeço a atenção dos irmãos e quero fazer aqui uma oração, em seguida da bênção apostólica, para a vida dos irmãos serem abençoadas. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graça por cada um dos teus filhos que tem assistido esta aula. Peço a ti, Senhor Deus, que tenha compreensão na vida deles, ó Pai, e que tu possas ajudá-los em tudo. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.